Na sequência da nossa aula sobre propaganda eleitoral, um dos temas que é muito questionado nessa fase inicial da campanha eleitoral diz respeito à propaganda eleitoral em sede de partido e propaganda eleitoral em sede de comitê eleitoral. E aqui algumas regras, elas se misturam, é necessário que a gente tenha isso bem claro, a equipe de marketing e também o advogado e o coordenador de campanha, para que se evite sanções pecuniárias decorrentes de multas que a justiça aplica, né? Vamos lá. Como funciona o regramento referente à propaganda exposta na sede do partido político? Bom, a lei, quando fala da sede do partido político, dá uma ampla liberdade ao partido para fazer a divulgação, a inscrição do seu nome, da sua sigla partidária, sem referir, sem fazer referência, sem dar espaço de liberdade para que o partido use a sede como um espaço livre, sem se sujeitar às demais regras eleitorais, para fazer a propaganda eleitoral do seu candidato à majoritária ou da coligação ou de algum dos candidatos a vereador. Então, a liberdade que a lei dá ao partido político, ela fica restrita apenas à inscrição do seu nome na sua sede. A disciplina legal avança ainda para cuidar da propaganda no Comitê Central de Campanha. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês a respeito do Comitê Central, porque existe uma distinção legal entre o Comitê Central e os demais comitês de campanha. Para aquelas cidades de porte médio e porte mais avantajado, cidades já de um tamanho mais significativo, é muito comum que exista comitê central e comitês ou subcomitês espalhados pelas demais regiões, demais bairros da cidade. Então, para o comitê central, qual é o limite da propaganda eleitoral? Diz a lei que o limite decorre da propaganda que não se assemelhe, que não possa ser caracterizada, não possa ser lida pela Justiça Eleitoral como outdoor. Ou seja, a propaganda está liberada desde que o formato e o tamanho não permita a leitura de que se trata de uma propaganda de outdoor. Ou seja, o formato e o tamanho não podem se assemelhar a outdoor. E aí vem a dúvida a respeito do que, afinal de contas, se considera como formato assemelhado a outdoor. Para essas eleições, a resolução que trata da propaganda, ela silenciou a respeito desta definição. E o que se adota, está se adotando em algumas cidades no Brasil, que pode se adotar como forma de cautela, é uma orientação pautada em decisões do Tribunal Superior Eleitoral, na jurisprudência, e jurisprudência que foi consolidada e construída a partir das eleições anteriores, cujo regramento era diferente. E dali se inferia que as placas e propagandas com metragem superior a 4 metros quadrados caracterizavam efeito visual assemelhado ao outdoor. Então, se nós nos fiarmos nesta referência interpretativa da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nós poderemos dizer o seguinte: no Comitê Central de Campanha, é possível a ampla divulgação da imagem do candidato, do nome do candidato, né, do número do candidato, desde que nós não permitamos a caracterização de um efeito visual assemelhado a um outdoor, ou seja, desde que essa divulgação esteja dentro do limite máximo de 4 metros quadrados, cuidando para que a gente não caia naquela pegadinha clássica que é a tentativa de justaposição, né, de adesivos, a justaposição dos cartazes, que nessas eleições são autorizados, que podem, para uma distância média do fiscal eleitoral, caracterizar o efeito visual de outdoor. Vamos adiante. Qual a disciplina legal a respeito da propaganda para os demais comitês que não o Comitê Central? Nesse caso, a lei diz que o limite aplicável é o mesmo limite aplicável para a propaganda a ser realizada em bens particulares. Ou seja,
Não é possível propaganda eleitoral com metragem superior a meio metro quadrado. Eu vou tecer algumas explicações a respeito desse cálculo da metragem da propaganda. É importante que você continue me acompanhando. Mas antes disso, alguns questionamentos, como por exemplo, e se o comitê central da campanha for a sede do partido? Eu tenho algum tipo de regramento particular? Não, nós atraímos, na verdade, os dois regramentos. No que tange ao nome do partido, ele permanece com amplo espaço de divulgação, inclusive podendo superar a limitação dos 4 metros quadrados. Agora, no que tange à propaganda do pleito majoritário ou proporcional, eu continuo sendo o comitê central na sede do partido. Eu continuo sujeito à limitação da propaganda, de modo a que ela não venha caracterizar o efeito visual do outdoor observado, e aqui, uma posição conservadora nossa, a limitação dos 4 metros quadrados. Da mesma forma, se eu usar a sede do partido para a alocação de um subcomitê, eu atraio dupla disciplina. No que tange ao nome do partido, há uma liberdade maior. No que tange à propaganda eleitoral do pleito, eu aqui aplico a regra do meio metro quadrado. Há um questionamento também comumente feito que diz respeito à alocação de comitê central de campanha ou demais comitês de campanha em bem particular do candidato, geralmente a própria casa do candidato. É muito normal que o candidato, geralmente aquele que não conhece as regras eleitorais, entenda que por ser um bem particular seu, por ser a sua residência, tem um espaço de liberdade para fazer a divulgação da sua candidatura. Nesse caso, esta qualidade de bem particular, ela cede espaço para estas regras. Novamente, neste caso, você fica sujeito a estes limites. Se a sua casa, portanto, for o comitê central de campanha, você deve observância a esse limite legal de propaganda. Se a sua casa for um subcomitê de campanha, você deve observância a esse outro limite de meio metro quadrado na propaganda eleitoral que você vai divulgar. Eu vou passar agora a discutir um pouquinho mais com você como é que eu faço o cálculo dessa metragem quadrado para a propaganda.